Nesse vídeo eu separei 5 ações americanas para investir, uma de cada segmento, de cada setor que tem um baita potencial de crescer nos próximos anos. Eu separei aqui o que eu acredito que é o mais interessante dentro de cada setor, dado o contexto que nós temos de mercado agora. Então já deixa o like, se inscreve no canal, porque a primeira empresa que eu trouxe aqui, ela vai compor o segmento core da nossa carteira de tecnologia. Uma empresa que ela tem um potencial de alta, apesar de não ser um grande potencial assim como outras, como a gente vai ter aqui ao longo do nosso vídeo, porém é uma empresa para compor o core da carteira. O que seria o core da carteira? Toda carteira de renda variável precisa ser composta por empresas mais resilientes, que não vai dar uma merda dela quebrar, nada desse sentido, para que você possa ter uma robustez grande, para que você possa correr maiores riscos em outro lado da carteira. Eu acho interessante você ter aí 80%, 90% de ativos chamados de core, que eu gosto de classificar dessa forma. E as outras empresas que você vai colocar na carteira, elas podem sim ter um risco maior. Então eu sei que tem várias pessoas que gostam de ver empresas ali que estão iniciando seu projeto, às vezes estão com um prejuízo bastante grande. Eu não gosto de alocar em empresas que ainda não se comprovaram ainda em questão de resultado, porém eu sei que tem várias pessoas que gostam de colocar, e aí acaba colocando um monte dessas empresas dentro da tua carteira, e aí a chance de todas elas darem certo acaba sendo bem menor, né? E aí sua carteira não vai performar tão bem assim. Então, a primeira empresa que eu trouxe aqui é a Microsoft. O mercado tem batido bastante nela. A gente percebe que no último ano ela está caindo 18,5%, no acumulado inteiro do último ano 21,6%. E por que isso está acontecendo? É uma empresa que ela está investindo muito em data center, na infraestrutura dela com a Azure, né? Então ela tem aqui um CAPEX em 2025, ela investiu 65 bilhões e o projeto dela para fechamento de 2026 é investir 120 bilhões aqui, ou seja, um crescimento de CAPEX de 85%. E é um dos motivos que o mercado tem batido na Microsoft, que não tem conseguido trazer um ROI especificamente sobre esses investimentos já no momento inicial da forma que o mercado gostaria, e aí a gente vê que o mercado bate mesmo nas ações, as ações acabam caindo, e a gente acaba percebendo que na minha leitura acaba sendo desproporcional, tá? Aqui você percebe um dos motivos pelo qual o mercado acaba batendo, né? Então a gente vê aqui o investimento em roxo que ela está fazendo, CAPEX, subindo, né? Então ali nos 97,2 bi aqui, e a gente percebe o free cash flow, né? Então o fluxo de caixa livre ali, ele é positivo, né? Ao longo do tempo é positivo, que é muito bom, porém a gente percebe que esse investimento aqui está passando, né? Então teve uma inversão aqui agora, né? Então o mercado acaba batendo nisso porque, porra, em algum momento é necessário que todo esse CAPEX aqui ele converta em dinheiro livre dentro da empresa, né? E aí a gente percebe que acaba sendo exagero, porque você percebe que aqui foi crise .coms, né? Lá nos anos 2000, como que ficou aqui o PL, né? O PE, que a gente fala em inglês ali, o Price Plus Earnings, né? A gente percebe que chegou a cair para casa de 24,7 o preço da ação pelo lucro entregue naquele momento. E hoje o PE aqui da Microsoft está na casa de 22, tá? Então está num patamar bastante baixo para a qualidade da empresa. E quando a gente olha a questão de resultado, a empresa está excelente, né? Receita muito boa, margem EBITDA aqui bem elevada, lucro crescente, margem líquida absurda, tem mais caixa do que dívida. Então às vezes a pessoa olha, pô, ela vai investir 120 bilhões aqui de CAPEX e tudo mais. Cara, a empresa tem mais caixa do que dívida, ela tem um fluxo de caixa livre aqui positivo ao longo do tempo, apesar de que o CAPEX está aumentando em relação a isso, né? Então é uma empresa de excelente qualidade, tem linhas bastante robustas de receita que geram uma recorrência, e ela pode fazer esses investimentos mais pesados em algo que é fundamental para o próximo nível de tecnologia. O que essas grandes empresas elas não podem deixar acontecer é elas não quererem pisar no acelerador por conta de medo de investidores ali que não acreditam tanto naquela iniciativa, que pode dar errado de fato, porém pode surgir uma outra empresa e roubar uma fatia importante de mercado que simplesmente ela poderia não ter deixado roubar porque ela é gigantesca, né?
Então é muito que a Meta acaba fazendo. Porra, ela monopolizou ali as redes sociais e tudo mais. Se aparece alguma outra rede social crescendo minimamente, ela vai lá e, porra, compra por inteiro a empresa ali, ou acaba incorporando as funcionalidades dentro da própria plataforma que ela acaba possuindo, basicamente que acabou acontecendo com o Snapchat, que não quis vender lá atrás, né? Os caras foram lá, colocaram stories e tudo mais dentro da própria plataforma deles, né? Então essa é uma empresa aqui para vocês, tá? Para dar um pontapé aqui e um gostinho inicial. E agora a gente vai para alguns segmentos aqui. A gente vai ter a parte de espaço, né? Então a gente viu a abertura de capital aí da SpaceX. A gente vai ter de computação quântica, robótica e semicondutores. Então já são segmentos aí que são muito mais voláteis. Algumas delas aqui tem uma volatilidade bastante grande, então eu vou trazer até aqui algumas opções para se investir através de ETFs. Então o vídeo tá sensacional, tá? Se tu não deixou o like ainda, você tá ficando maluco, então deixa o like aí agora, tá? Agora, o que a gente tem então? A parte de espaço, vamos dar uma olhada nela aqui, tá? O que a gente tem? Olha só, lá atrás na Guerra Fria, a gente tinha aqui lançamentos a dar com rodo aqui, né? Estados Unidos e União Soviética, a Rússia aqui, né? Então eles competindo aqui para quem iria explorar mais o espaço. Depois ali da queda do Muro de Berlim, começou a cair aqui essa exploração espacial e tudo mais, né? Começaram a ter focos em outros segmentos. E agora aquele momento já foi superado, cara. Olha só isso daqui, que loucura, como é que tá a exploração espacial. Então, o espaço, cara, é um novo segmento que está sendo criado com um potencial de crescimento absurdo, tá? Então, não só para a SpaceX, mas várias empresas que estão inseridas nesse segmento. A China agora é a bola da vez, a União Soviética ali que não existe mais, agora é a Rússia, e eles têm outros BOs a serem resolvidos, né? E a China está correndo atrás do prejuízo aqui, né? Com 93 lançamentos ali em 2025, e mais Estados Unidos com a SpaceX ali, porra, tá bem na frente com 181 lançamentos, e cada vez vai se intensificar mais isso daqui, tá? A gente percebe também que esse segmento ele deve criar aí um valor de mercado até 2035 de 2,5 trilhões aqui em receitas em vários segmentos. Então, de modo amplo, o segmento tem muito a crescer. A SpaceX, eu já fiz vídeo sobre aqui, né? Vocês já entenderam que eu prefiro aguardar ela maturar um pouco mais, sair daquele ciclo de IPO, porque pode ter quedas bastante fortes depois que sair o lock-up das ações. Porém, é interessante se expor no segmento, tá? E isso pode ser feito através de ETF. Então eu trouxe dois ETFs aqui, tá? O ETF NASA, onde a gente tem alocações aqui que vai ter uma exposição de fato na SpaceX, na Rocket Lab, na EchoStar e várias outras empresas que acabam se beneficiando com a exploração espacial, segmentando também em outros países, né? Então aqui, correspondente ao total aqui de ações, 62,9% são empresas americanas, tem canadense aqui também, japonesas, Taiwan, tá? E outro ETF também, que acaba sendo bastante similar, que acaba mudando aqui a proporção de cada ativo, é a Warp. Tá? Então a Warp aqui ela tem 21,47 exposição na SpaceX. Então para quem quer ter uma exposição maior na SpaceX acaba sendo uma opção mais viável. Para quem quer ter uma compra direta na SpaceX e quer utilizar algum ETF para diversificar mais dentro do segmento, esse aqui já pode ser um pouco melhor. E aí nesse sentido você pode até buscar algum outro ETF que não tenha o SpaceX, porém vai ser mais difícil aí de encontrar, talvez seja um ETF um pouco menor. Se você quiser algo nesse sentido, comenta aqui embaixo que eu procuro aqui e te trago aqui alguma opção sem SpaceX dentro do ETF, tá? Agora, o que a gente tem mais aqui? A gente tem computação quântica, tá? Computação quântica também é outro segmento que tem muito a crescer. Tá dizendo, a computação quântica é um mercado que tem muito a crescer. A projeção de 2025 a 2030 é que haja um crescimento composto anual de 41,8%, indo para um tamanho de mercado de 20 bilhões, o que ainda é pouco,
porque a computação quântica é uma tecnologia que ela vai demorar a ser maturada, eles estão fazendo evoluções importantes. A gente tem a Microsoft também com um pezinho também na computação quântica, com o projeto Majorana, acabaram de lançar o Majorana 2, que traz várias melhorias também. Então, com a Microsoft, a gente já tem um pezinho também indireto dentro do universo de computação quântica. E aqui a gente tem a IBM como uma empresa também bastante interessante, que está bem avançada também na exploração aqui. Eles, além de produzirem um hardware, né, para poder vender esses hardwares para as empresas que se interessarem em utilizar a computação quântica em seus negócios, eles também dão treinamento e também tem o software deles aqui, que já é utilizado por diversos desenvolvedores, acaba sendo uma das principais opções aqui entre os desenvolvedores aqui, que eles têm mais de 13 milhões de downloads aqui, 69% deles acabam utilizando como ferramenta principal aqui de desenvolvimento, e então já é o mais utilizado o ecossistema deles, e eles estão bem preparados aqui para quando houver de fato um domínio dessa tecnologia, para treinar quem for utilizar da melhor maneira possível e, naturalmente, a receita, a lucratividade da IBM ir lá para cima e, consequentemente, suas ações aqui, tá? A gente teve recentemente um departamento dos Estados Unidos ali aportando no segmento como uma política de segurança, inclusive nacional, né? Uma tecnologia que eles estão correndo atrás para poder desenvolver. Então, da mesma forma, a China está fazendo o mesmo lá, só que quietinho, eles não divulgam o que eles estão fazendo por lá, né? Porque a computação quântica, cara, ela trabalha no sistema binário. A computação atual trabalha no sistema binário, 1 e 0, né? Já ouviu falar sobre isso. A computação quântica não funciona dessa forma. A computação quântica, imagina o seguinte, no modelo que a gente tem atual, a gente tem que para poder solucionar, por exemplo, um labirinto, né? Então você coloca um ratinho e ele vai tentar sair, não vai, você pega o ratinho, coloca na ponta de novo, ele tenta outro caminho, não deu, bota na ponta de novo, tenta de novo até achar a saída. Basicamente, essa é a lógica que o computador que a gente utiliza hoje e todos os data centers utilizam, é nesse modelo, 1 mais 0. Então, para poder aumentar a capacidade computacional desses computadores, os chips precisam ser cada vez menores, os espaços da litografia, da gravação dos transistores dentro dessa placa de silício precisa ser cada vez menor, então cada vez menor os espaços, acaba tendo um chip mais rápido, né, para esse processamento do ratinho ali que eu trouxe como analogia. Agora, a computação quântica, como que ela resolve esse problema do labirinto? Ele não coloca um ratinho, ele ele despeja água imediatamente, que ela já vai em todos os caminhos ao mesmo tempo e encontra a resposta naquele momento. Então é uma tecnologia muito mais rápida, porém ela é muito mais difícil de ser dominada, porque a gente está falando de universo quântico, e para poder trazer uma certa estabilidade, esse computador precisa estar sendo operado em absoluto zero, ou seja, menos de 270 graus Celsius. Né? É uma temperatura extremamente negativa, e além disso não pode ter nenhum tipo de ruído externo, nenhum tipo de barulho. É algo extremamente complexo de ser trabalhado. Porém, a humanidade é sensacional, em algum momento eles vão conseguir dominar isso. Porém, não é algo que vai sair do papel em 1, 2, 3 anos ou até mais, né? Então a gente percebe que de fato tem um crescimento aqui desse mercado, porém é algo que pode estourar daqui a 10, 20 anos. Então é um ativo aí para se ter com uma maturação de longo prazo, tá? Então, trazendo aqui novamente, a gente tem IBM, porém não é um ativo aí que a gente vai ter um ganho, computação quântica explodiu no ano que vem aí, porra, legal pra caramba. Não espere isso, tá? E a gente tem um ETF também, que é o Ketum, né? Então aqui você consegue ter uma exposição e várias outras empresas de uma forma mais diversificada, tá? Então aqui estão as empresas, você pode parar o vídeo para verificar quais são. Agora a gente vai para outro segmento bastante promissor, que é o de robótica, tá? Dá uma olhada aqui no tamanho de mercado em 2025 no segmento de robótica, era de 73 bilhões de dólares, deixa eu aumentar aqui para todo mundo conseguir enxergar, 73,6 bilhões de dólares em 2025,
2026 a projeção é fechar com 88,2 e 2031 subir para 218 bilhões de dólares, um crescimento bem robusto aqui, um crescimento composto anual de 19,86%. Então é um segmento que vai crescer invariavelmente bem forte nos próximos anos à medida que a tecnologia vai avançando, o custo por o uso de fato da robótica for menor também, né, e sendo cada vez mais útil, tanto no uso doméstico quanto industrial. E uma empresa que tem atuado nesse segmento aqui é a Teradyne, apesar de não ser o modelo principal dela. A maior parte da receita dela ainda vem do teste de semicondutores, tá? Então ela presta esse serviço para essas empresas que produzem para que eles não distribuam para os seus clientes chips que estejam com algum tipo de problema, consumindo energia demais ou estejam queimados de alguma forma, para poder aumentar o nível de qualidade. Eles se especializaram ao longo das últimas décadas nesse segmento de testagem, cresceram bem forte aí nesses últimos anos por conta do avanço da inteligência artificial, né? Então o serviço foi cada vez mais demandado. E eles estão com a linha de robótica também, tá? Então a gente percebe aí que eles estão com uma lucratividade atrativa aqui, é uma margem boa. No entanto, é uma empresa pequena que cresceu bastante e ela está inserida no mercado bastante conturbado, bastante competitivo e que historicamente é cíclico, né? A gente está no momento mais único que a demanda está sendo muito grande e crescente por conta da inteligência artificial, porém, a meu ver, em algum momento essa ciclicidade deve voltar. Então é uma empresa para se tomar cuidado, tá? Na questão de precificação, se você der uma olhada no preço dela aí, ó, hoje ela está caindo 10%, mas justamente porque é uma empresa que cresceu pra caramba, né? Nesse ano ela já está com 100% de alta. É uma empresa pequena, né? Está com um valor de mercado de 67 bilhões aqui. Acho que aqui tá em dólar ou tá em reais aqui, certo? Acho que tá em dólar, né? Tá em dólar, mas é uma empresa que tem um potencial muito grande de crescimento ainda, né? A gente percebe que empresas aí que estão segmentadas aí estão crescendo, elas já estão com valor de mercado de por vezes 300 bilhões, 500 bilhões de valor de mercado. Então a empresa tem um potencial aí pela frente, porém com muita volatilidade, tá? Então, dentro desse segmento, a gente tem um ETF aqui também chamado BOTS. Então, é uma forma de se expor em várias outras empresas, que também vai ser extremamente volátil aqui. Tá aqui nesse vídeo aqui, a gente está trazendo segmentos que naturalmente são extremamente voláteis, tá? Não são segmentos papai e mamãe ali, que vai ter uma oscilação pequena, que é tiro, porrada e bomba, tá? Então, a gente percebe que o BOTS, ele é um ETF que ele tem várias empresas que você pode verificar aqui, e logo mais abaixo você percebe que ele tem uma diversificação bem interessante também, tá? Deixa eu aumentar mais para ficar mais fácil a visualização. Então, um ETF que não é composto somente por empresas americanas, então é uma forma de diversificar além do mercado americano, né, que a gente está habituado a investir. 32% aqui das empresas são americanas, 30% são empresas do Japão, 19% são empresas da China, 9,6% da Suíça, 3,6% da Coreia do Norte, 1,5% em Hong Kong e os demais países aqui também, né? Então acaba sendo uma diversificação bastante interessante. E agora a gente vai para a última empresa aqui, o último segmento, que é de semicondutores. Antes da gente ir para ela, se você está vendo esse vídeo aqui até agora, deve estar curtindo, então deixa o dedo like para eu saber que você está curtindo. Se inscreva no canal também, cara. Ativa esse botão aí, aperta o botão se inscrever aí, pô, não custa nada aí, cara. Aperta isso aí e para de frescura, ficar economizando inscrição aí, cara. Coisa feia, ajuda o canal a crescer aí, pô. Agora, vamos lá. A gente tem a SML, pô. Então a SML, uma puta de uma empresa aqui, a meu ver, uma das melhores desse segmento, por ser basicamente um monopólio, né? A gente pode ver talvez a China aí, ela desenvolvendo algo similar, porque a China é complicada, eles comem ali quietinho. Porém, cara, a história da SML é que é o seguinte, cara, lá atrás, na década de 90, a forma de produzir os chips é uma, né? Então é necessário fazer a gravação na placa de silício ali, né? E naquele momento era feito de uma forma, a capacidade computacional era X, e à medida que o tempo vai passando, a gente percebe que vai ficando mais difícil.
porque é necessário gravar num espaço menor, então a tecnologia precisa se desenvolver nesse sentido. A SML trabalhava ali no modelo de litografia com EUV, e esse segmento não era o tradicional, né? É um segmento muito mais difícil. Porém, eles perceberam que à medida que a tecnologia fosse avançando, o modelo tradicional iria simplesmente não conseguir mais se desenvolver, teria um bloqueio de tecnologia que não seria mais resolvível. E eles focaram muito no modelo que eles têm de litografia, que era um processo mais caro e eles acreditavam que seria o futuro e continuaram em pesquisa. Os cientistas iam fazer suas palestras ali para poder pegar fundos para investimento e por vezes sempre foram desacreditados, porém os caras não desistiram, e como eles não desistiram, eles conseguiram de fato ser a única empresa do mundo capaz de desenvolver o que eles desenvolveram. Basicamente eles são a fábrica das empresas que fabricam semicondutores para a Nvidia, para a AMD, né? Então muitas vezes a pessoa, puta, mas não tem um risco aqui da SML porque ela está em Taiwan, pô, a China não pode invadir Taiwan. Não, pessoal, não confunda. Uma das principais empresas que fabricam semicondutores para a Nvidia, para essas outras empresas ali, né, é a TSMC. Tá? A TSMC compra o maquinário da SML. Só a SML consegue fabricar. E aonde que ela está? Ela está na Irlanda. Então ela não tem esse risco aí da China invadir Taiwan e pegar aqui o know-how da SML, tá? Então, a SML, cara, porra, uma puta de uma empresa, tem crescido muito aí ao longo do tempo. No entanto, um ponto de atenção, antes de mostrar ali alguns pontos de resultado, é entender que o universo de semicondutores, ele historicamente ele é bastante cíclico, tá? Então ele dura aí o ciclo dele de 5 anos, então eu tenho um momento de alta, chega num pico ali, cai, até porque, por exemplo, pô, você é uma Intel da vida, você faz ali um pedido para a SML de uma máquina ali de litografia para poder fazer essas gravações de chips e tudo mais. A máquina custa 300 milhões de dólares, tá? Ou mais, tá? Então, no mínimo 300 milhões ali para você colocar uma fabricazinha na tua casa e produzir alguns chips. Então, não é algo trivial, tá? É algo bastante custoso, demorado de produzir, tanto a parte de produção, instalação, treinamento de equipe. É necessário um time muito seleto e treinado para poder manipular as máquinas ali da SML. E simplesmente depois que faz uma aquisição, você não vai fazer mais uma aquisição no próximo mês ou no próximo ano, né? Você vai esperar um bom tempo de maturação ou uma nova tecnologia para que você possa adquirir um novo maquinário, né? Então é algo bastante cíclico. No entanto, nesse último momento, a gente percebe que esse ciclo ele até teve mais uma pernada aqui justamente por conta do momento de inteligência artificial que pode estender um pouco mais esse ciclo. Porém, esse ciclo em algum momento ele vai voltar a ter alguma queda, tá? Eventualmente vai voltar a ter queda. Então a gente percebe aqui, né, quando a gente olha, vamos dar uma olhada aqui na SML em questão de cotação, a gente percebe, pô, cotação pelo lucro. Pô, está crescendo, o lucro dela historicamente está crescendo, a cotação está crescendo e no longo prazo é isso que vai acontecer. Só que é sempre importante, eu gosto sempre de trazer essa noção porque por vezes o investidor ele entende que ele é um investidor de longo prazo, porém ele olha muito o curto prazo, né? A ação cai 30%, ele fica maluco com o cabelo em pé ali e não entende o que está acontecendo. Se era uma empresa boa, por que está caindo, né? Justamente porque é cíclica, né? No longo prazo vai ter vários ciclos, ela vai estar sempre maior em relação ao ciclo passado e ela eventualmente vai estar maior em valor de mercado. Porém, quando você começa a investir, você vai passar pelo primeiro ciclo em algum momento, né? Então ela teve uma boa pernada de alta, né? E quando a gente olha aqui os balanços dela colocando em gráfico, ó, a gente bota receita e lucro aqui. Pô, olhando assim, tá uma escadinha também, tá crescendo. No entanto, cara, vamos reduzir aqui, ó, os espaços. Ó, vamos pegar, ó, 2005, 2006, 2007, ciclo de alta. Tá aumentando aqui a receita, né? Ou seja, tá tendo mais pedidos aqui de maquinário e aumentou a sua lucratividade. 2008, 2009, teve queda, pô, né? Naturalmente, não vai ter mais tanta demanda. Depois veio outro ciclo aqui de alta, né? Mais 2 anos aqui, aí teve queda novamente, teve uma estabilidade aqui, 2013, 2014, tá? E os outros anos também.
tá? Outros anos aqui a gente também percebe esse movimento, tá? Ó, aqui em 2020 teve um aumento em relação a 2019, 21 também, 22 também, né? E aí a gente já está entrando no momento em que teve uma extensão dessa demanda por conta da inteligência artificial, tá? Mas historicamente é possível que a gente tenha essa ciclicidade ali na demanda de novo maquinário da ASML, tá? E aí você percebe justamente aqui, eu já mostrei para vocês esse gráfico aqui, né? Então é isso, tá? Mas é uma empresa muito boa que nesse último período aí, ó, nesse ano, hoje cai de 7%, então é aquilo, cara, empresa que está bombando, a volatilidade dela é bastante forte, né? Então no último ano aqui, no acumulado desse ano, né? Então nesses 6 meses aí de 2026 subiu 53%, para quem já investe há mais tempo já está com mais 100% de alta na carteira, né? E ao longo do tempo, naturalmente, ela traz um excelente resultado. Porém, né? Você pega aí 22 para trás, teve queda de 45%. Aqui de 24 para trás teve uma queda de 34 e 34 e quase 35%, né? Olhando lá no último, foi 40% do topo até a mínima. Então, quedas fortes eventualmente acabam acontecendo. E ela está num topo histórico aqui, bem bonito de ver. No entanto, né, quem entra agora precisa saber que eventualmente ela vai ter quedas bem fortes. Certo, meu amigo? Então espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like. Se não curtiu, envia esse vídeo aqui para um inimigo seu, para ele poder ter acesso a esse conteúdo tenebroso aqui. E se você não me segue no Instagram ainda, vai lá, Felipe CNPI. E se você quer me ajuda para poder investir melhor, o link está aqui embaixo na descrição. Fechou, meu amigo? Forte abraço, tchau!